Oi, pessoal! Hoje a gente continua a nossa análise, entrando fundo no capítulo 3 de 2 Samuel. Olá, e olha, esse capítulo é chave, né? A gente vê a dinâmica de poder mudando. Exato. O texto já começa direto no ponto, né? Versículo 1. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E ele deixa claro, Davi ia se fortalecendo, enquanto a casa de Saul ah, enfraquecia cada vez mais. E nesse meio tempo, em Hebron, a família de Davi cresce. O texto até lista os filhos, né? Amnon, De Quileabe. Eliabe, Salão, Adonias, Cefatias e Treão. Uhum. 6 filhos nascidos ali em Hebron. Uma base familiar se formando junto com a base política. Isso. E aí entra em cena uma figura crucial do lado de Saul, Abner. Ele era o comandante, o poder real por trás de Isbosete, filho de Saul. Sim, ele que sustentava o reino de Isbosete. Mas aí acontece um incidente pessoal que muda tudo. É. Versículos 6 e 7. Isbosete acusa Abner. Ele questiona Abner sobre Rispa, que tinha sido concubina de Saul. Uma acusação muito séria, porque ter relações com a concubina do rei anterior podia ser visto como uma reivindicação ao trono, né? Exatamente. E a reação do Abner? Olha, ele fica furioso. Tipo, explode mesmo. Versículo 8 ele fala: Sou eu cabeça de cachorro de Judá. Basicamente, você me trata como um traidor insignificante? Ele joga na cara de Isbosete toda a lealdade que ele teve com a casa de Saul. Isso. E aí vem o ponto de virada, né? Ele jura. Ele diz que vai cumprir o que Deus tinha prometido, transferir o reino de Saul para Davi. E Isbosete? Fica quieto. O versículo 11 diz que ele não conseguiu responder nada, de tanto medo que tinha do Abner. O poder de Abner era imenso ali. Vendo essa fraqueza, Abner não pensa duas vezes. Ele parte para ação. Manda mensageiros para Davi. Direto ao ponto. Com quem farás aliança? Faze comigo a tua aliança. E eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. Uma proposta irrecusável, praticamente. Unificar o reino. Sim. Mas Davi, muito esperto, impõe uma condição. Ele responde: Está bem, farei aliança contigo. Porém, uma coisa te peço. Que foi? Não verás a minha face se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Ele quer a Mical de volta. A primeira esposa dele, filha de Saul. Aquela do dote dos prepúcios dos filisteus, uma história antiga já. Exato. Não era só política. Tinha um valor pessoal e simbólico muito forte para Davi. Era como reaver um direito, né? E ele formaliza isso, manda um recado para Isbosete pedindo Mical de volta. E Isbosete, provavelmente pressionado por Abner ou simplesmente sem poder para negar, manda tirar Mical do marido dela, Paltiel. E a cena da partida é descrita de forma bem tocante. O marido, Paltiel, vai seguindo ela e chorando. Sim, até que Abner, de forma bem pragmática, manda ele voltar para casa. Mostra o lado humano, mas também a dureza da situação política. Com Mical a caminho, Abner começa a agir diplomaticamente. Ele vai falar com os anciãos de Israel. Ele lembra os anciãos. Olha, vocês já queriam Davi como rei há tempos. E mais, Deus prometeu livrar Israel pela mão de Davi, usando a política e a religião. Depois ele fala especificamente com a tribo de Benjamim, a tribo de Saul, mostrando que ele tinha influência até ali. Uma articulação política impressionante. Ele prepara o terreno direitinho. E aí ele vai encontrar Davi em Hebron, leva 20 homens com ele. E Davi o recebe bem. Faz um banquete para ele e para os homens dele, sinal de aceitação, de acordo. Abner, então, promete: eu vou levantar e ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor. E Davi o despede e ele se vai em paz. Parece que tudo vai se resolver pacificamente, né? A unificação está encaminhada. Mas, sempre tem um mas. Joabe, o comandante de Davi, chega de uma batalha vitorioso. Exato. Cheio de despojos, provavelmente se sentindo poderoso. E aí ele descobre que Abner esteve lá. E que Davi o deixou ir embora em paz. Isso, Joabe não gosta nada disso, nada mesmo. Ele vai direto falar com Davi. E a conversa é tensa. Joabe acusa Abner na cara dura. Sim, versículos 24 e 25. Ele diz: Que fizesse? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste e ele se foi tão tranquilamente? Ele acusa Abner de ser espião.
Diz que ele veio só para reconhecer o território, saber dos planos de Davi. É um confronto direto, a desconfiança militar de Joabe contra a estratégia política de Davi. E talvez, já tivesse ali a semente da vingança pela morte do irmão de Joabe, o Asael, que Abner tinha matado em batalha. Joabe não espera Davi agir, ele age por conta própria. Manda mensageiros atrás de Abner, sem Davi saber, trazem Abner de volta. E no portão da cidade de Hebron, um lugar público, Joabe chama Abner de lado como se fosse para falar algo em segredo. E o apunhala. Mata Abner ali mesmo. O texto, no versículo 30, diz que foi por vingança, pela morte de Asael. Que já vira a volta brutal. E como Davi reage a isso? Davi age rápido e publicamente. Ele percebe o risco político daquilo. Primeiro, ele declara: inocente sou eu e o meu reino, para sempre, do sangue de Abner. Ele se isenta e amaldiçoa Joabe e a família dele. Uma maldição pesada. Muito pesada. E aí ele ordena luto oficial, manda todo mundo rasgar as vestes, vestir pano de saco, prantear Abner, e ele mesmo lidera o cortejo fúnebre. Davi chora, jejua, faz questão de mostrar seu pesar e sua desaprovação pelo ato de Joabe. Ele até compõe um lamento, uma canção fúnebre para Abner, que está nos versículos 33 e 34. É muito forte esse lamento. Havia de morrer Abner como morre o tolo. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés postos em grilhões. Caíste como quem cai diante dos filhos da maldade. Ele deixa claro, foi um assassinato traiçoeiro, não uma morte honrosa em batalha ou uma execução justa. E qual o efeito disso no povo? O texto diz que funcionou. Versículos 36 e 37. Todo o povo o notou e pareceu bem aos seus olhos. Naquele dia, todo o povo e todo Israel entenderam que não procedera do rei o matar Abner. Então, politicamente, Davi conseguiu se dissociar do crime de Joabe. Conseguiu. Ele ainda elogia Abner publicamente. Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Reconhece a importância de Abner. Mas aí vem uma declaração final de Davi que é reveladora. Sim, no versículo 39, ele diz: Eu hoje sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruía, Joabe e Abissai, são mais duros do que eu. O Senhor pague ao que fez o mal segundo a sua maldade. Uau! Ele admite a própria fraqueza, mesmo sendo rei, diante do poder dos seus comandantes. Exato. Ele condena o ato, mas reconhece que naquele momento não tem força para punir Joabe. Joabe era muito poderoso, essencial militarmente. Então, para resumir, um capítulo que mostra essa transição de poder sendo quase facilitada pela mudança de lado de Abner. Mas que é imediatamente complicada por essa vingança pessoal de Joabe, que mostra como a lealdade e o poder eram complexos e às vezes brutais. Davi está consolidando o reino, mas ainda depende de figuras como Joabe. E fica essa reflexão final, né? Essa vulnerabilidade admitida por Davi. O que isso nos diz sobre liderança em tempos turbulentos? Mesmo o escolhido por Deus, o rei ungido, tem que lidar com forças que ele, momentaneamente, não controla totalmente. Exatamente. Mostra que o poder real é feito de alianças, dependências e às vezes de ter que engolir sapos enormes, mesmo sendo rei. Uma lição de realpolitik bíblica, digamos assim.